grandes quantidades de comida de uma vez e sentir que a alimentação está fora do controle, configura-se compulsão alimentar. Conversamos com a nossa psicóloga doutora Ivana Teles e falamos sobre o assunto. Doutora Ivana, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Começa falando pra gente o que é e o que causa a compulsão alimentar, doutora. A compulsão alimentar é considerada um distúrbio alimentar em que a pessoa come excessivamente uma grande quantidade de comida, isso em um tempo curto e muitas vezes sem fome, sem necessidade alimentar para isso. E aí é importante a gente também ter uma noção de como é a nossa relação com a comida, porque ela não tem só a função de nos fornecer nutrientes, mas ela também está muitas vezes associada a momentos de lazer, a momentos de tristeza, a momentos de comemoração e até recompensa. E aí o que acontece? As pessoas que têm esses episódios de compulsão alimentar muitas vezes possuem algumas questões psicológicas, emocionais e utilizam a comida como uma fonte de recompensa, como um suporte emocional. Um refúgio, né, doutora? E aí acaba descontando na comida. Exatamente. E aí acabam surgindo os episódios de compulsão alimentar. Existe uma outra situação também em que algumas pessoas possuem uma certa dificuldade em lidar com o próprio peso, com a própria imagem, e aí acabam adotando dietas muito rígidas. E em determinado momento elas já não sustentam mais. Sustentam e aí voltam tudo novamente, surgindo os episódios de compulsão alimentar. Entendi. Doutora Ivana, fala pra gente quais são os principais sintomas da compulsão alimentar. Como eu sei que estou passando por esse momento? Certo, a gente percebe que existem alguns sinais indicativos. Por exemplo, a pessoa que come exageradamente em um tempo muito curto entre uma refeição e outra. A pessoa que, mesmo saciada, continua se alimentando. A pessoa que come excessivamente até gerar um desconforto estomacal também e ainda assim continua se alimentando. A pessoa que tem problemas muitas vezes com a própria imagem, com o próprio peso, e a pessoa que tem também episódios de tristeza, de culpa após uma situação de compulsão alimentar também. São alguns dos sinais que a gente pode perceber que existem a compulsão ali. Fala pra gente como acabar com a compulsão alimentar. Existe algo que possa ser feito, doutora? Sim, existe sim. O primeiro ponto é a pessoa perceber que ela está em um movimento adoecido. É o primeiro momento em que você tem esse autoconhecimento de si. Depois disso, é interessante ter um pouco de noção desse assunto para perceber esses sinais, esses sintomas que a gente conversou. Além disso, é interessante buscar um acompanhamento profissional. E aí, nós temos uma equipe multiprofissional que é muito interessante. Psicólogo, psiquiatra e nutricionista. Por quê? Porque como a gente está percebendo, a compulsão alimentar está muito vinculada a questões emocionais. Daí a importância do acompanhamento psicológico para poder tratar essa base que gerou esse sintoma da compulsão. Além disso, existem algumas pessoas que possuem alguns transtornos como ansiedade, depressão e acabam utilizando a comida como um refúgio. Daí a importância do acompanhamento psiquiátrico nessas situações para a medicalização. E é claro, o acompanhamento com o nutricionista também é muito positivo porque ele vai fornecer uma dieta balanceada, adequada à realidade dessa pessoa. E só isso aí já é um pontapé inicial. Além disso, é interessante rever os hábitos de vida. Isso ajuda positivamente. Por exemplo, essas pessoas que têm essa questão da compulsão, muitas vezes não têm outras fontes de lazer, de prazer. E aí é interessante rever esses momentos prazerosos no nosso dia a dia para inserir eles. E também a atividade física, que é uma forma de descarregar essas tensões, só que de uma forma mais positiva. Bacana. Doutora Ivana, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Tchau, pessoal. Quer saber mais sobre alimentação, saúde mental, exercício físico e gravidez? Ative as notificações clicando no sininho aqui embaixo.